Fala galera, beleza? Alex Rodrigues na área, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido canal, galera. E quem for chegando já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo, senta o dedo no like aí, dá aquela moralzona pra gente, dá aquela força pra gente, fechou? Galera, seguinte, hoje a gente vai reagir ao vídeo do Feleal, cara. É um canal que eu curto bastante, eu assisto muito, eu consumo bastante o conteúdo dele. Eu acho legal os vídeos que ele faz, tal, principalmente voltado não só pra viagem, mas como pra comida, culinária, essas paradas, eu acho muito louco, cara. E hoje a gente vai reagir o vídeo dele dos 7 países que ele mais se arrependeu de conhecer, cara. Beleza? E aí, vocês têm algum país aí que vocês se arrependeram de conhecer? Hoje eu não consigo pensar em um, cara. Eu já visitei alguns países, mas eu não consigo pensar em nenhum assim que eu me arrependo de ter visitado, tá ligado? De ter conhecido. Foram poucos também que eu visitei, cara. Foi tipo Inglaterra, Irlanda, Espanha, Portugal, Escócia, Itália, enfim, os basicões do turismo mesmo tradicional, tá ligado? Mas comenta aí, deixa no comentário aí embaixo aí o que você, algum lugar, ou até mesmo cidade que vocês foram, que vocês não curtiram aí, deixa aí no comentário aí pra gente aí, fechou? Então, sem mais delongas, bora lá pra mais um vídeo, galera. Era nesse lugar que eu ia construir a minha vida. Foi bem aqui, em Los Angeles, que eu desisti de morar nos Estados Unidos. Hoje eu vou te contar os 7 lugares que mais me decepcionaram nesses mais de 40 países que eu já visitei. Lugares que com certeza absoluta eu não pretendo voltar nunca mais na minha vida, mesmo, a não ser que a produção me obrigue. E algum deles eu vou. E pelo menos, acho que eu vou na bike aqui, tá meio depenada. Você acha, países você quer muito visitar e ele é o queridinho dos brasileiros. Na verdade tem mais de um país, viu? Mas eu acho que isso é mais questão de concepção, velho, do que puta, você vai, o que você, são gostos, e gosto é uma parada muito peculiar, cara. Até brinco com a minha filha aqui, que minha filha, ela tem um gosto peculiar, você tá ligado? Gosto de criança é um gosto bem peculiar, bem diferente, cara. Então, eu acho que é muito complicado a gente falar, mas tal coisa eu gosto, tal coisa, tipo, gosto é muito individual, cara. Cada um tem o seu, cada um sabe aquilo que mais lhe agrada, tá ligado? Aquilo que mais te incomoda. Assim, não sei. Vamos entender os pontos que ele tem ali pra falar, mas. E conta aí, comenta aí, mano. Qual que é os pontos mais incomodam, assim, pra vocês antes de visitar um lugar? Como que vocês peneiram isso, cara? Como que vocês fazem essa. Como que vocês colocam na balança? Comenta aí. Como esse vídeo vai ser muito, mas muito polêmico e eu vou ser criticado, eu quero já deixar claro 2 coisas aqui. Uma é que tudo que aconteceu foi a minha experiência pessoal. Se pra você foi diferente, maravilha. E 2 é que eu não gosto de fazer esse vídeo, mas vocês me pediram muito pra atualizar esse formato de vídeo. Então a gente vai mostrar a real pra você, pra que você não caia nos golpes que eu caí e não se decepcione como eu me decepcionei nesse mundo gastando muito dinheiro. E no top 7 dessa lista tá um lugar que você nem imaginaria que estaria aqui e ele nem é o mais polêmico de todos. Eu estou falando sobre os Los Problemas, ou Los Angeles, se você preferir. Os Estados Unidos foi o país dessa lista que mais transformou a minha vida, mas eu acho que também foi o país que mais me decepcionou, porque eu vivi 10 anos lá e viajei os 50 estados. E uma coisa curiosa é que viajando os 50 estados, meu destino final era Los Angeles. E quando eu cheguei em Los Angeles, meus amigos, aí sim que a coisa ficou bem esquisita. Eu desisti na mesma hora junto com a produção. Assim, cara, mas é aquilo que eu falo, é muito relativo, cara, porque os Estados Unidos, cara, eu acho que qualquer país, cara, você vai ter os estados e as suas cidades. Então, por exemplo, você roda em São Paulo, há bairros e bairros dentro de São Paulo. Então, por exemplo, você tá dentro de um bairro nobre em São Paulo, você vai para um bairro um pouco mais periférico, tem coisas que não vão te agradar, cara. Você vai aos olhos, você vai falar, caramba. E é a mesma coisa nos Estados Unidos, cara. Tem estados ali tipo, na Califórnia, em Los Angeles, ali tem cidades ali, cara, que você vai olhar e vai falar, puta, mano, embaçado. E na Flórida você fala, nossa, bom pra caralho, tá ligado? Então, assim, no Texas, você olha assim, o Texas tem gente que a imagem do Texas é aquele bando de feno rodando, tá ligado? No meio da estrada tal, mas também Texas é um puta lugar bacana e bonito, cara. Então, assim, é gosto e gosto, né, velho? Não sei se dá pra generalizar uma parada e falar, o país, tá ligado? O país que eu, sei lá, tipo, que eu que eu me arrependo tal. Eu colocaria, de repente, aí, falaria pro Feleal aí, tipo, mano,
as cidades que mais me decepcionaram, tá ligado? De repente faria mais sentido, tá ligado? Comenta aí a opinião de vocês. Você chega, você não vai ver só um problema, você vai ver vários problemas. Moradores de rua tem mais que em qualquer cidade do Brasil. O melhor país do mundo é também um dos piores para muita gente. Problemas com drogas é uma coisa muito corriqueira no dia a dia. Você vai ver muitos problemas diferentes. E uma coisa que me pegou muito quando a gente estava lá viajando é que o governo praticamente tinha liberado o roubo de até 950 Isso foi dólares, tenso, né, meu irmão. cara? É muito dinheiro, 5 mil reais e você não ia ser preso. Então, com muito problema de droga, muito problema na rua, imagina o caos que isso tava virando. Inclusive, a Apple Store começou a ser roubada pelas pessoas e o pessoal da Apple não podia fazer basicamente nada. E eu comecei a pensar, pô, se eu quero estabelecer uma vida, não é num lugar como esse. Outro ponto é que se você fuma, não sei se é o quarto ou quinto já, porque são tantos pontos que eu até me perco, é que se você fuma orégano, você vai amar esse lugar, porque tem uma fumaça de orégano que permeia a cidade. Agora, se você não fuma, amiga, é o pior lugar do mundo pra você, e eu particularmente Camarada fumo, aqui a então curtir, pra mim velho. seria um dos piores lugares que eu teria que ficar coisa. sentindo o cheiro do seu orégano. Bateu 4,20 e os caras iam tá lá. No mundo todo. E você chega em Hollywood e pensa, vai ter muitas riquezas, pessoas nobres e muita coisa legal. Mas Hollywood é mais pra gente mesmo, porque é mais pobre em Wood do que Hollywood. Na verdade, é que Hollywood é a maior decepção, acho que, da gente viajando, todo mundo, não é? E Hollywood você tem uma expectativa, pô, é Hollywood. Mas quando você gasta um dinheirão pra ir pra aquele lugar e você vê o que realmente é na prática, você percebe que os Estados Unidos é maravilhoso em uma coisa, em marketing, mas é só marketing mesmo, porque na verdade a realidade é bem diferente daquilo que eles estão vendendo. Ou seja, Los Angeles é um dos lugares mais decepcionantes que eu viajei, e os Estados Unidos no geral ainda tem mais um lugar nessa lista e mais lugares que eu tenho certeza que eu vou ser bem criticado aqui. E no nosso top 6 está a Tailândia. Eu sei que você agora deve estar falando que loucura. Tailândia, a galera fala bem, top, mas bem é que não é complicado, cara. toda a Tailândia que é top. Eu estou falando especificamente de um lugar chamado Pattaya, que é bem famoso porque é muito barato, é relativamente bonito. Cara, você tá vendo? O cara próprio caiu na própria contradição, cara. Porque a partir do momento que você coloca os países, cara, então você tá generalizando a parada. E não é os países, são as cidades, cara. São alguns estados, podem ser, seja num total, pode ser que sim, mas, cara, a maioria são as cidades, cara. São cidades que é igual no Brasil. Você vai rodar as cidades no Brasil que você vai decepcionar e tem outras que você vai amar, cara. Eu, por exemplo, já morei numa cidade de interior de São Paulo que eu, falei, meu, vai ser sensacional, tal, e com o tempo eu falei, me arrependi amargamente, tá ligado, da cidade, e hoje eu moro numa cidade muito boa, e, cara, e são escolhas que a gente faz e a gente acaba descobrindo no decorrer, cara, mas não tem como generalizar, falar, por exemplo, todo o interior de São Paulo é uma bosta, tá ligado? Me arrependi. Não é, cara. Tem interiores, como assim, tem, litoral e diversas cidades aí pelo mundo que vão ser ruins pra cacete, tem cidades que vão ser boas pra caramba, né, velho? Entendeu? Comenta aí, qual cidade que você mora? Você gosta de onde você mora? E comenta aí, qual lugar que você viajou que você falou, isso aqui não dá, velho. A cidade que eu morei ali, cara, eu meio que me arrependo, assim, quando eu cheguei na cidade, foi, do caralho, foi bom pra caramba, a gente morava num condomínio bem escondido, assim, no meio do mato, tá ligado? E até então era só eu e minha esposa, a gente não tinha filho nem nada, então era mais sossegadinho, tá ligado? Então a gente vivia uma vida bem pacata, tal, mas depois que a gente começou a resolver empreender na cidade, começou a crescer, desenvolver, cara, a gente começou a ver podridão, falsidade, mas isso tem em todo lugar. Tem, mas, cara, eu morei em São Paulo, velho, eu nasci em São Paulo, na capital, e, cara, eu não tinha tanta podridão, tanta falsidade, assim, ao meu redor, como era no interior, cara, entendeu? Então, assim, até hoje, pessoas, olham assim e falam, cara, como pode, cara, tá ligado? Não só pessoas normais, como galera da política em si, enfim, cara, foi uma parada bem decepcionante, tanto é que eu olhei pra minha esposa e falei, cara, não dá, e tanto é que às vezes graças a Deus eu já não preciso ir tanto lá, cara, mas quando eu tinha que frequentar lá, cara, às vezes eu chegava assim, já começava a me dar calafrio, me dava arrepio, tá ligado? E aí foi um lugar que hoje, mano, foi bom pra minha experiência, aprendi bastante, cara, eu carrego isso como um aprendizado de vida, tá ligado? E hoje eu consigo mensurar melhor as coisas, consigo definir e consigo analisar muito melhor para, eu não vou ficar eternamente nessa cidade que eu tô, tenho certeza disso, pretendo ir conhecer outros interiores assim,
Só não mudo tanto por causa da minha filha, cara, mas eu sou um cara que eu não sou preso, entendeu? Então, assim, hoje eu vou conseguir já filtrar muito mais do que antes, tá ligado? E é isso, mas comenta aí, deixa o comentário de vocês aí. É relativamente bonito, é um bom lugar para você visitar, mas tem um grande porém, entretanto, todavia, porque se você for uma pessoa casada, aí já não é muito bom para você ir. Se você for um cara solteiro e que quer ver muitas meninas que trabalham no job, lá é o lugar perfeito para você, mas para quem é um cara igual eu, responsável, cara, um cara leal até no nome, não vai ser um bom lugar. E não vai ter muita coisa para fazer lá, ou seja, na verdade, Tailândia tem muitos lugares bons, mas Pattaya acaba sendo um lugar que não é um desses lugares muito bons. Não sei se eu teria vontade de ir pra Tailândia, a verdade é que na minha concepção parece um destino muito mais para prostituição, mas eu tomaria aquela Carlsberg ali de fácil. Lazer. Mas se você quiser ter o melhor dos dois mundos, se você é casado, você vai estar bem, se você for solteiro, você também vai estar bem, vai para Bangkok. Ao Nang é um lugar muito legal, principalmente se você tem família, ou se você é casado, ou se você é solteiro também. Ao Nang é bem legal. Phi Phi Island também é muito divertido, muito legal. Você vai conseguir fazer vários passeios incríveis. É um lugar muito bonito que você vai conseguir curtir de verdade. Tailândia é um país maravilhoso, mas Pattaya foi o lugar que mais me decepcionou e talvez foi um dos que eu menos gastei lá, viu? Mas eu não senti que valeu a pena mesmo assim, mesmo gastando um pouquinho de dinheiro. E olha que eu sou assim, ó, que eu sempre tento o melhor lugar possível e mesmo assim, pra mim não valeu muito a pena não. E voltando para os Estados Unidos, porque eu sei que você ficou curioso, esse lugar a gente conhece muito bem mesmo e a gente morou lá por 6 anos. E eu diria, mano, claramente pra você, se seu budget é limitado e você quer conhecer os Estados Unidos, pule esse lugar, pelo amor de Deus. Ele é legal só por um dia se você tá com o dinheiro sobrando, que é Filadélfia. A gente morou 6 anos em Filadélfia, então eu poderia dizer infinitas coisas que me decepcionaram. Lá eu tive depressão, pra você ter uma ideia. Eu fiquei depressivo mesmo e o lugar foi um dos grandes motivos. Além do clima ser horroroso, e isso é o mais leve de todos, é um lugar com muito problema. Se você acha que Los Angeles é problemático, ele tá no topo da lista, meu filho, porque ele nem é o mais problemático de todos, não. O mais problemático que Los Angeles é Filadélfia. A maior cracolândia, talvez, do mundo fica em Filadélfia. Uma indústria mais que bilionária numa avenida com drogas. Esse lugar é um lugar que a gente já explorou bastante, a gente conhece muito bem. É um lugar que eu não pretendo voltar na minha vida, nunca mais mesmo. Produção, você pretende voltar em Filadélfia em algum momento da sua vida? E pra voltar no como, eu ainda tô no Newark também. Não quero voltar nunca. Filadélfia e Newark, que já é New Jersey, nem tá nessa lista, tá? Mas esses dois lugares, não vou falar que eles ocupam o mesmo peso, porque Filadélfia ainda é pior que Newark, porque Newark ainda tá do lado de Nova York. Mas Filadélfia tem problema de infraestrutura, por exemplo, se você precisar de transporte público, você não vai ter, as pessoas vão usar carro. Beleza que dá pra você comprar carro, mas seu carro pode ser roubado hoje em dia, e isso virou um problema recorrente em Filadélfia, graças aos problemas que a gente disse anteriormente com droga. E existe um negócio acontecendo que deixa esse lugar mais maluco ainda, porque tem uma comunidade brasileira gigante e ultimamente os brasileiros têm roubado os brasileiros em Filadélfia, invadindo casa de brasileiros, de pessoa que trabalha, junta dinheiro e deixa em casa. Aí o cara vai e rouba. Você acredita numa coisa dessa? Além disso, o pessoal também tá roubando lojas. Eu fui gerente de um mercadinho brasileiro e o mercadinho que eu trabalhei foi roubado por brasileiro. A padaria do lado foi roubada por brasileiros e os brasileiros deu voz de assalto em português. Eles nem se esforçaram em falar inglês pro pessoal achar que era um gringo brasileiro roubando brasileiro em Filadélfia, ou seja, virou um puro suco do caos. E é um lugar que na minha vida não faz falta. Eu não gosto de criticar lugar, mas eu acho que esse eu vou criticar mesmo. Eu acho que esse é uma crítica pura, assim, porque realmente é um lugar problemático. Cara, tá vendo? O brasileiro é uma puta uma raça, cara. Quando eu morei na Irlanda, velho, a gente entrou em acomodação da Student House, tá ligado? Quem já morou em Student House aí em começo de intercâmbio, comenta aí, velho. E assim, Student House nada mais é do que, cara, giro. Então assim, eu fui para uma agência de intercâmbio, minha ex-namorada foi para uma outra agência, só que a gente ficou na mesma Student House, eu consegui colocar a gente na mesma Student House, e acho que, cara, tinha mais umas 6 pessoas lá nessa Student House aí, cara, e era um giro. Porque assim, tipo, uma galera vinha pagar para ficar 3 dias, outro pagar para ficar uma semana, outro pagar para ficar 2 semanas. E aí é nesse giro, né, velho? E aí eu lembro, cara, que tinha umas meninas que ficaram lá, e tipo, elas ficavam muito pouco tempo, era muito giro. E as meninas simplesmente, cara, botavam umas roupas, cara, muito, muito safada mesmo, e falava, hoje eu vou sair pra dar pra gringo, velho. Eu vou pra caminhada e vou sair pra dar pra gringo.
E, tipo, meu, ia, tá ligado? E aí, a fama que as brazucas tinham lá fora, cara, que brasileiro era tudo fácil. Ou seja, a própria mulherada fazia por onde, tá ligado? E a rapaziada também, cara. A rapaziada, por mais que fosse um pouco mais tranquilo, a rapaziada gostava de arrumar muito encrenca, cara. Não sei se brasileiro tem aquela síndrome de, tipo, eu sou o foda, tá ligado? E eu preciso mostrar pro mundo que eu sou foda, porque eu vim, não sei de qual bairro, eu vim não sei de qual cidade, não sei o quê. E, cara, brasileiro bate muito no peito por conta disso, cara. E aí os caras acabam fazendo um monte de cagada lá fora. E aí a gente fica mal falado, né, velho? Fica mal falado, cara, que acaba tendo muita restrição, acaba deixando a galera com muito pé atrás, cara. Então isso é bem complicado mesmo, cara. Mas falando sobre a Filadélfia aí, cara, minha irmã foi recentemente para lá. Ela relativamente gostou, mas assim, cara, se você vai de passagem, acredito, pelo que ele tá falando ali, pelo que elas comentaram, deve ser legal, tá ligado? E conhecer pontos e pontos. A Filadélfia, querendo ou não, a terra do Will Smith ali também, maluco no pedaço, das antigas e tal. E eu, por exemplo, se eu fosse pra Filadélfia, eu teria vontade eu iria, na verdade, para comer o Philly Steak, cara, que é um lanche bem famoso de lá. Não sei se é tipo um cartão postal dos caras, né? Tipo, é o prato principal da Filadélfia ali e tal. Mas eu sei que é bem famoso e eu tenho vontade de comer esse Philly Steak aí, cara. Mas se você já foi para Filadélfia, comenta aí, cara. O que você achou? Qual que é a sua visão que você teve de lá? Traz aí pra gente, comenta aí, cara. Lembra quando roubaram o seu carro pra pegar moeda e boné? Exatamente. Roubaram o meu Os carro caras pra pegar merreca, né, furtar velho? meus bonés e moeda. É complicado, Filadélfia é complicado. Agora, esse próximo país parece muito o Brasil. Ele decepcionou a gente, mas tem dois lados dessa moeda que você precisa entender. E eu estou falando da Filipinas. E por que parece tanto o Brasil? Porque é um dos povos mais alegres do mundo, como nós brasileiros. Você vai se sentir bem acolhido. E, na verdade, em relação ao povo, é um dos melhores lugares que eu já visitei. Os caras parecem ser gente boa mesmo, né, velho? Cair na capital, em Manila. E Manila, meu amigo, além de não ter muita coisa pra fazer, é um lugar que você vai gastar muito dinheiro, enquanto você poderia estar num paraíso. Imagina só você falar assim, eu vou visitar o Brasil e todas as suas belezas naturais. E aí você cai em Brasília, bem no interior, assim, lá perto da cidade que a produção vivia. Aí você fala, uau, será que valeria a pena eu ter pegado um voo muito caro e ter parado aqui? Eu não sei se vale muito a pena. Então, é isso que acontece com Manila, mas tem outros lugares que você vai ter que conhecer. E o que seria então os dois lados da moeda sobre a Filipinas? A verdade é que a Filipinas é um bom país, é um país barato, mas você tem que ir para Cebu, para Palawan, você deveria ir para outros lugares, menos para a capital. É como você ir para o Egito e ficar em Cairo. Você que acompanha o canal já vai entender o que eu estou dizendo. Então não vai para ficar em Cairo, deve ter outros lugares muito melhores para explorar. Não gaste seu dinheiro achando que lá você vai ter uma experiência maneiraça e que você vai ficar lá 7 dias se divertindo absurdamente. Porque Manila, meu amigo, eu encontrei um lugar que é pior que São Paulo em trânsito. Eu literalmente olhava da minha janela às 4 da manhã e os carros estavam parados. Toda vez que eu olhava na janela, aparecia uma foto, sempre estava estático, nunca movia o negócio, mano. É muito maluco, muito caótico, com pessoas legais, mas Manila eu não voltaria, eu acho que nunca mais, por esse caos e pelo dinheiro não valer muito a pena, porque você vai ter experiências tão legais quanto nos outros lugares, com um lugar muito mais bonito, sem ter que gastar um dinheirão com passagem para ver absolutamente nada de muito divertido, assim, a não ser muito trânsito e caos. Pesquisa na internet tá aí pra pesquisar, né, velho? Você nunca imaginaria estar aqui, porque eu já falei muito bem desse lugar, e eu estou falando, obviamente, lindo, que é da Suíça. Mas você precisa entender uma coisa, vou deixar muito claro aqui para você, tá? Quando eu digo Suíça, ou quando eu digo os países, eu preciso de fazer, assim, um funilzinho para baixo, porque eu até voltaria na Suíça, obviamente, mas tem lugares específicos que eu não voltaria, e é um lugar que você tá pensando em ir, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para você. E esse lugar, por si só, eu me sinto golpeado. Né? Essa palavra não existe, mas sabe quando você toma um golpe? Um golpe não de karatê, mas um golpe. Porque Zurique, meu amigo, cara. Zurique é um lugar legal, é super legal, mas é uma cidade. A ideia é mais ou menos que eu falei agora da Filipinas. Se você for pra Suíça pra ficar em Zurique, pra mim, você tá perdendo tempo e dinheiro, porque cidades bonitas tem de monte. Você pode ir pra Budapeste, por exemplo. Meu dinheiro, cara, é diferente, pra ficar gastando em francos suíços. Isso, francos suíços é muito caro. Então Budapeste, pra mim, é muito mais bonito que Zurique e é muito mais... Aí vocês veem como que é a concepção de cada um, né, cara? Pô, eu tô indo justamente para visitar lugares bonitos. Eu não tô indo para visitar lugar feio, cara. Então eu quero cair pra gringa para ver lugar bonito. Então, se Zurique é um lugar bonito, eu quero visitar Zurique. Entendeu? Isso é caro, cara. Porra, o que a gente vai fazer? É a economia do lugar, a economia do país, cara. Não é em todo lugar no mundo que a gente vai visitar porque vai ser barato, cara.
entendeu? Nesse ponto, acho que ele pegou um pouco mal na explicação dele, velho. Eu entendi a colocação dele, tá ligado? Mas, Suíça a gente sabe, cara. A Suíça e alguns países ao redor ali também, a gente sabe que tem uma economia um pouco mais agressiva, um pouco mais alta, assim, cara. E o poderio financeiro é um pouco mais salgado, né, cara? Então, assim, tem que saber, cara. Puta, vai, não vai, vai, não vai. Eu iria completamente. Comenta aí se você iria ou se você já foi, como que foi e tal. Mas a partir do momento que você sai de casa, você pisou na rua e você quer visitar alguns lugares, cara, você tem que se planejar, irmão. Tem que se planejar. E você sabe que vai ter um custo aqui e custo ali, cara. Não tem pra onde correr, velho. Essa é a realidade do dia a dia, né, bicho? Pra mim é muito mais bonito que Zurique e é muito mais barato. Agora, se você for pra Suíça, você tem que ir pra onde? Anota esse nome, ó. Pega o seu caderninho, o seu papel, o seu bloco de notas e anota aí, agora aí, ó. Lauterbrunnen, Grindelwald você tem que ir. Albinen, se você quiser ganhar dinheiro que a Suíça está te pagando. A gente fez um vídeo nesse lugar que é muito bonito. Pra mim é mais bonito do que Zurique, por exemplo. Você conseguiria viver lá e ganhar um incentivo do governo, se você achar esse vídeo. Tum, é uma cidadezinha pequenininha, mas muito charmosa e bonita. Montanha, se você descer pros lados dos Alpes, meu amigo, qualquer lugar que você for vai parecer lugar uma lindo, né, se velho? você for para cidades, por exemplo, Zurique, Berna pra mim é uma decepção. Pra mim, Berna não é o lugar do bonito, país hein? perfeito. Você chega lá, é tudo pichado, a galera tá mal-humorada. Não sei, não gostei de Berna, não voltaria em Berna e toda vez que eu passo de lá é porque eu tenho que passar por aquele caminho. Minha opinião em Zurique, muito eu tenho que chegar individualista, pelo né, cara? aeroporto se eu for pelo aeroporto. Mas eu não quero ficar nesses lugares em hipótese nenhuma. E se você valoriza o seu dinheiro e quer conhecer a Suíça, desce pro sul. O que você tá rindo, professor? Eu tô rindo porque, assim, particularmente eu gosto de Zurique. Não gosto de Berna. Berna é quase Los Angeles no cheiro, no ar. Tem lugares bonitos lá, mas assim, não vale tanto a pena assim. Zurique, você vai ver o Fernando lá e ele vai estar lá por minha causa, porque eu acho Zurique incrível. Viveria lá Fala, não vou não. Quando eu for muito, muito, muito Em milionária. Zurique? Você viveria em Zurique? Uma cidade grande, bonita, bem estruturada. Não, clima ruim, caro. Se você tá indo visitar a Suíça, vai por mim. Confia em mim, não confia na produção, porque tem um próximo na Mentalidade lista de que a pobre, produção escassez iria e que a gente não vai total. voltar mais. Talvez você vai me ver lá porque a produção vai querer ir, eu vou ter que ir. Mas enfim, eu não voltaria se eu fosse sozinho. Esse você vai. Eu não voltaria se eu fosse sozinho, não. Eu vou ter que ir porque ela vai querer ir. Aí Comenta eu aí. ela, Vocês mano. iriam pra Zurique Agora, ou não? amigo, chega um momento polêmico desse vídeo. Esses dois últimos lugares, um você já tá até esperando, mas o último, eu vou ser muito criticado pelo povo desse local que sempre me critica nos comentários. Mas vamos lá, o próximo dessa lista tá faltando só 2 agora e o próximo é Paris. E eu já vou soltar de cara. Eu já fui pra Paris, voltei em Paris, vou postar vídeo de Paris, mas eu não gosto muito de Paris. Por quê? Porque Paris é a maior decepção da Europa, na minha opinião. Pensa num lugar que vai te decepcionar. Aí é um Los pouco Angeles polêmico, e né, cara? Paris é esses lugares que vai te decepcionar, que você vai chegar lá e falar, meu amigo, venderam uma ideia que não é verdade pra mim, mentiram na minha cara. E eu, bobo, acreditei e vim pagando caro pra ver isso. O povo é Cara, é isso que eu falo, é muito relativo, cara. Gosto é muito relativo. Eu tô tentando, juro pra vocês que eu tô tentando entender as colocações, os pontos dele, cara. Assim, eu fui pra Paris, gostei de Paris, tá? Eu sempre fui, cara, com o pé muito atrás em relação à Europa, cara. Eu era muito daquela coisa na minha adolescência, tipo, Estados Unidos, Austrália, aquela parada mais tropical, mais jovial, mais molecão e tal. Até que quando a gente resolveu, eu e minha ex resolvemos fazer, ela ia para os Estados Unidos e eu ia para a Austrália com a molecada, né, velho? E aí a gente acabou se conhecendo, foi namorando e tal, ela ia para um canto, ia para o outro, a gente falou, puta, e agora? O que a gente vai fazer? Eu olhei um pra cara do outro e falei, meu, nem para mim, nem para você, bora pra Irlanda, cara. A gente acabou fazendo intercâmbio na Irlanda e lá foi que a gente foi pulando de um canto pro outro, tá ligado? Tipo, dando rolê, viajando, enfim. E aí, nessa, a gente, conheceu Paris, conheceu não sei se fala cidadezinhas ou condadozinhos ao redor ali de Paris e tal, que a gente ficou na casa de uma colega nossa que morou com a gente lá também, cara, e tipo, meu, os lugares são muito bonitos, cara, são muito bonitos mesmo. É que assim, cara, são cidades grandes. Então, tipo, cara, todo o país vai ter uma sua cidade grande, vai ter sua capital, e não tem o que fazer, cara. Vai sempre uma muvuca, movimentado, ainda mais por ser um lugar turístico, cara, vai ter os lugares históricos, os lugares bonitos e tal, mas vai ter a poluição visual, vai ter a galera chata, vai ter a galera imunda, isso aí não tem pra onde correr, cara. Qualquer lugar que você for no mundo vai ser assim. Mas comenta aí, você já foi pra Paris, você já foi pra França aqui? O que vocês acharam de lá? O único lugar na França que eu fui foi pra Paris, se eu não me engano, e acho que uma ou duas cidadezinhas ao redor ali, que foi por onde a gente ficou mesmo, tá ligado? Mas eu gostei, voltaria para Paris, e algumas coisas me decepcionaram, tal, mas acho que não tanto como, por exemplo, o Coliseu em Roma,
porque, tipo, eu imaginava um negócio grande, gigantesco, chegou lá, é tipo uma miniatura, tá ligado? Então, menor que um estádio de futebol, velho. Sei lá, até acho que o estádio do Bangu deve ser maior ainda. A comida não é boa igual o pessoal fala que é, mano. Paris aonde? Que Paris é a melhor comida do mundo, é Paris. Eu prefiro comer no restaurante da esquina lá da onde eu morava, no Capão Redondo, do que pra Paris eu pra comi comer bem lá, nas hein, cara. hospedagens, meu amigo. Eu vou colocar uns prints do Airbnb aqui pra você ver. Se você entrar no Airbnb e procurar qualquer coisa agora em Paris, é um absurdo. E é detalhe, a maioria dos lugares nem cama eles querem colocar, eles colocam sofá-cama. Eles não querem você lá, meu amigo. Eles não querem que você tá lá. E eles falam assim, vamos ver até que ponto um bobo paga pra vir visitar esse lugar. Paris, na minha opinião, é um experimento social para ver até que ponto o turista ele se entrega ao marketing. Até que ponto ele vai lá e fala assim, eu vou, porque todo mundo diz que é muito legal, então eu vou ver se é muito legal mesmo. Paris é esse lugar. Então eu não voltaria em Paris. Paris é uma cidade que eu não viveria, não voltaria, não vale o dinheiro que eu pago por ele. Eu concordo com quase tudo que você disse. Mas é Paris, a produção ela foi influenciada, ela não consegue. Mas na época que eu fui, aumentou absurdamente os valores, cara. De noite. Não tem. Vai pra Torre de Tóquio. Tóquio tem uma torre igual a Torre Eiffel, bonita. Você vai lá, Tóquio, a galera é mais educada, mais legal. Era muito radical. É mais barato. Tóquio, que é muito caro, é mais barato do que França. É legal, a França é legal, principalmente o sul. Vai pra Nice, pô, Nice ela é muito legal. Tem muitos lugares legais na França, né, e nem todos os lugar. franceses são horríveis. Tem croissant. Tem croissant linda. A padaria ali com croissant. Croissant você acha que qualquer lugar do mundo. Mas tá do lado, Brasil, mas Espanha, né, que é melhor que da França, vem puro. Não gasta dinheiro, vai por mim. Se você tá planejando viagem pra Paris, troca o destino. Vou deixar uma lista de destino nos comentários pra você ir, tá bom? Vai nesses lugares que eu acho que você vai se divertir muito mais, e o seu dinheiro vai valer muito mais. Confia em mim nesse vídeo. Eu não tô criticando à toa. Eu tô dizendo que lá você vai cair em golpe, vai ser maltratado, vai gastar muito dinheiro e no final das contas vai falar assim, poderia ir para outro lugar. Se eu tivesse escutado o Fernandinho dos Teclados, seria dar certo. Não é a melhor cidade da Europa, isso tá, tipo assim, 100%, mas tem um charme, tem uma coisinha, tem um marketing. Concordo. Confia em mim, vai pra Romênia, melhor. Não sei se eu tô preparado agora pra esse aí não, hein? Isso aqui o pessoal vai falar. É Portugal, eu não voltaria. Fala e saiu correndo. Por que eu não voltaria? Eu tenho que ser claro, né? Obviamente que eu não vou só fazer uma crítica, e eu não tô falando de Portugal inteiro, porque eu acho Portugal um país incrível. E o que eu vou falar, eu tenho certeza que o povo português, uns vão concordar comigo, enquanto outros vão criticar. Porque eu tô falando de Lisboa. Então você que é de Lisboa, você já tá nos comentários, meus dedos estão coçando pra você digitar coisas negativas já. Porto é muito melhor que Lisboa, então pra mim o custo-benefício do Porto é muito melhor. Bom, o que eu vou falar agora... Cara, mas aí vai vendo. Eu fui para Porto, não fui para Lisboa. E eu fui aquele que é a outra cidadezinha que é já bem na frente de Porto ali. Esqueci o nome agora, cara. E assim, eu para mim era tudo Porto, né? Porque você atravessou a ponte ali, que é onde tem os lugares dos vinhos lá, esqueci o nome agora. Inclusive tem um lugar lá sensacional, que é uma cava lá, que eu comprei um vinho que eu tenho até hoje aqui, eu demoro para tomar, porque ainda vou buscar esse vinho lá em Portugal ainda, eu guardei a garrafa dele, porque eu torço para existir ainda essa cava lá, cara, porque eu quero ir lá buscar, esse vinho, porque, meu, é sensacional, muito bom, cara. E Porto, assim, foi um lugar muito bom, gostei muito, só que meio que, cara, a gente... Foi meio que teve umas horas ali que foram meio frustrantes, assim. Então, por exemplo, a gente foi num restaurante almoçar lá, e ao mesmo tempo que a gente foi bem tratado, a gente foi maltratado, tá ligado? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que teve uma parada meio ruim lá no restaurante. E aí, no hotel que a gente ficou, a gente pegou, puta, mano, é mochileiro, viajante, estudante e tal, cara. Então você vai com grana contada, tudo certinho. Aí a gente ficou no hotelzinho lá que era tipo 3 estrelas. Bem distante mesmo, então a gente era até para chegar no centro de Porto, já era uma caminhadinha ou ônibus e tal, enfim. E aí, cara, a gente ficou nesse hotel aí, deixamos as coisas no quarto, a gente comprou umas comidas, uns chocolatinhos, deixamos no quarto, fomos dar um rolê. E aí, quando a gente voltou, cara, que a gente foi... Aí, quando a gente voltou, que a gente foi ver as coisas no quarto, a gente viu que tinha comido a nossa comida, que já tinha comido os chocolatinhos e tal, até, cara, beleza, né, velho? Mas não mexendo em dinheiro, não mexendo nada disso, ainda bem, cara. Mas aí a gente foi trocar ideia com o dono do lugar, falar, cara, o pessoal foi arrumar as nossas coisas lá no quarto, limpar e tal, e mexeram. Aí depois a gente entendeu, cara, que a galera que trabalhava lá, tipo, meu, uma galera que trocava era meio que, não vou falar aquela palavra chata, mas era um trabalho meio forçado, tá ligado? Então, assim, você vê que as meninas estavam bem forçadas ali, meio que
o cara se aproveitando e tirando proveito dela e tal, e o cara foi, tipo, cagou e andou pra gente, cara. E foi a mesma coisa que aconteceu com a gente em Pompeia, na Itália, cara. Tipo, os caras mexeram na nossa mochila pra tentar roubar algumas coisas lá e tal, a gente foi debater com um cara lá, veio o chefe da máfia ali local e começou a botar pânico na gente, a gente meteu o pé, cara. Mas foi uma das únicas coisas assim que meio que frustraram a gente. Ah, e também no restaurante lá que a gente foi comendo do outro lado de Porto ali também, que não tinha ninguém, demorou quase 3 horas para entregar comida pra gente lá, cara. Foi meio sinistro. Mas de resto, assim, cara, não tenho o que reclamar, não. Portugal ainda não. Eu quero conhecer bastante Portugal ainda, cara. É bem criticado, mas eu, como brasileiro, eu me senti muito mais bem tratado no Porto do que em Lisboa. Lisboa parece que eles não são muito afins de receber nós, brasileiros. Mas Se a gente brasileiro deve ter feito causa algum pra problema caramba lá, lá, né, não sei velho? o que aconteceu aí, mas eu acho que eles não estão muito alegres com a gente lá, não. No geral, Lisboa tem o custo mais caro, Lisboa tem muito mais problema que o Porto, Lisboa é uma cidade que não é tão atrativa, porque você vai ter outros lugares ao entorno de Lisboa que são muito melhores. O professor tá me olhando com a cara preocupada. Vai vir muito, né? Mas eu acho que o pessoal do Porto concorda comigo. Pessoal do Porto, você que tá assistindo, tem alguém do Porto? Quantas vezes você quer ir pra Lisboa? Não, seja sincero. Me fala assim, Fernando, eu quero ir pra Lisboa 6 vezes no ano, porque, cara, lá é irado, eu amo. Então Eu acho que não vai acontecer nos comentários. Se acontecer, um cara de Lisboa falando. Sinceramente, a pessoa que é de Lisboa não gosta de Lisboa. Ela vive em Lisboa porque... É oportunidade de trabalho, talvez, né? Não sei o que rola, mas assim, português, no geral, também não é Lisboa fã de tem Portugal, golpe. né, cara? Então, é uma coisa difícil ver em Portugal. Mas em Lisboa, você vai ver já alguns problemas de golpe. Em Lisboa, você, de novo, pagando mais caro pra ter uma experiência inferior. Olá. Era pra gente, mas eu falei... Eu também. Enfim, cara, podem me criticar, mas eu acho que no topo dessa lista de lugares que eu não voltaria, na verdade todos estão no topo número 1, tá? Não tem distinção da lista, não é que é do pior para o piorzão. É que nessa lista são lugares que eu não pretendo voltar. Nesses lugares eu tive experiências negativas. Só pra você ter uma ideia, eu fui ameaçado de agressão em Lisboa. O cara falou que ia me bater em Lisboa só porque eu fiz um vídeo, fiz uma brincadeira. Então imagina agora uma crítica aberta sobre esse lugar que eu não voltaria. Eu acho que eles vão querer me bater de verdade. Ah, eu tenho uma dica, tá? Evitem o aeroporto de Lisboa. É o pior aeroporto da Europa. É o pior aeroporto da Europa. Eu só tenho um problema com mala. No Egito ou em Lisboa. Evite Lisboa, no geral. Eu acho que muito português vai estar feliz, porque eles não querem a gente lá mesmo. Boa parte dos países que eu tô falando aqui são por problemas, golpes e custo-benefício, principalmente. Os preços caros. E se você for viajar para os países usando seu cartão de crédito convencional, aí, meu amigo, aí que você tá na merda mesmo. Cara, é um vídeo bem polêmico, bem contraditório também, pela questão do cara já falar os países, mas eu acho que são cidades e lugares específicos assim, acho que ele abrangeu demais, cara. Mas comenta aí, eu dei minha opinião aqui durante o vídeo aí, quem assistiu, comenta aí, deixa o comentário de vocês, aproveita, já deixa aquele like maroto lá, beleza? Ajuda a gente a dar aquela crescida forte no canal. É isso aí, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu, fui!